Oi, tudo bem? Olha, estou com muita saudade de vocês. Assim, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho em uma lição que diz o seguinte: pensar antes de falar. Vocês já pensaram ou já pararam para pensar em quantas coisas nós falamos sem querer? A verdade é que sem querer não existe. De alguma forma, aquilo que vocês falaram no momento de raiva ou de tristeza, algumas vezes já tinha passado pela sua cabeça. E daí, quando ficaram nervosos ou muito tristes, disseram aquela coisa escapasse. Sabe, existem algumas coisas que não voltam atrás. A pedra depois que atiramos e a palavra depois que já dissemos. Não há como devolver para dentro da nossa boca as palavras que falamos às pessoas. É impossível, seria bom se acontecesse, mas não é possível, de jeito nenhum. Por isso nós devemos pensar antes de falar as coisas, pois uma vez que lançamos as palavras, elas não podem voltar atrás. Há um provérbio que bem fala sobre pensar antes de falar. Abra suas Bíblias lá em Provérbios 15, 28, ele diz o seguinte: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Veja bem, em algumas traduções, lemos esse provérbio da seguinte forma: as pessoas corretas pensam antes de responder, mas as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. E não é bem assim que acontece nas nossas vidas. Quando respondemos ou falamos alguma coisa sem pensar direito, certamente ou falaremos alguma coisa errada, ou nos arrependemos de ter dito aquilo, isso é uma verdade, não há como escapar. O apóstolo Pedro entendeu bem o que significa pensar antes de falar. Certa vez, ele passou por uma situação que, se tivesse pensado antes, não falaria o que falou e teria evitado cometer um grande erro. Vamos ver o que aconteceu? Logo depois de ter celebrado a última ceia com seus discípulos, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. Ali ele teve uma franca conversa com seus apóstolos. Ele disse algo que os incomodou muito, mas era a mais pura verdade. Ele disse que todos os seus apóstolos, depois da morte dele, iriam abandoná-lo. Nenhum sequer iria permanecer ao lado de Jesus. Todos temeriam confessar a outras pessoas que eram amigos de Jesus, pois assim fizeram. Certamente seria perseguidos, as pessoas perseguiam ou iriam perseguir por ser amigos de Jesus. Imediatamente Pedro retrucou Jesus quando Jesus disse então para Pedro: vocês vão me abandonar. Pedro disse: eu, Senhor, nunca o abandonarei, mesmo que todos o abandonem, eu não. E Jesus disse a Pedro: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aquilo soou muito estranho a Pedro. Ele não faria isso jamais. Ficaria ao lado do seu mestre sempre. Não teria medo ou vergonha de anunciar às pessoas que conhecia Jesus e que fora seu discípulo, amigo. Então ele disse a Jesus com bastante insistência: eu nunca vou dizer eu não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Naquela mesma noite, Jesus foi preso e foi levado a julgamento, frente ao sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio da casa grande do sacerdote. Ele se sentou perto do fogo com os guardas para se aquecer. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. E agora? Seu mestre estava preso. Nenhum de seus amigos estava por perto. O que Pedro poderia fazer para se defender? Negar que conhecia Jesus, é claro. E foi isso que ele fez, quando disse: mulher, eu nem conheço esse homem.
Pedro temia que, do mesmo modo como Jesus foi preso, ele dissesse que o conhecia. Talvez as pessoas também mandassem prendê-lo. O medo falou mais alto naquele momento. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles, olha só. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Outra vez o medo tomou conta de Pedro. Agora ele já nem consegue se lembrar da promessa que havia feito a Jesus poucos momentos antes. Ele havia prometido que jamais abandonaria o Mestre, mas agora, no momento em que deveria mostrar às pessoas a sua fidelidade a Jesus, Pedro teme o julgamento das pessoas e a história não acaba por aí não. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você já estava mesmo com ele porque também é galileu. Pedro respondeu: homem, eu nem sei do que você está falando. Olha só como Pedro, naquele momento, estava com medo. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor Jesus virou-se e olhou firme para Pedro. E ele se lembrou das palavras que Jesus lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro então saiu dali e chorou amargamente. Como Pedro arrependeu. Pedro fracassou, mas ele poderia ter evitado tudo isso. Poderia ter evitado o fracasso. No momento em que Jesus falou que todos os seus discípulos iriam abandoná-lo, se Pedro tivesse pensado antes de falar, talvez ele não falaria nada daquilo. E mais, se Pedro tivesse pensado antes, quando as pessoas o acusaram de ter andado com Jesus, ele poderia ter assumido que era sim um dos discípulos dele. Ele poderia ter sido preso com Jesus, é verdade, mas pelo menos não o negaria e evitaria o seu sofrimento. Mas graças a Deus pelo perdão que Jesus nos dá. É claro que Pedro também foi perdoado, como nós também somos, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Mas aquela lição, tenho certeza de que ele jamais esqueceu. Tanto é que, algum tempo depois da ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um grande evangelista, levando a palavra de Deus, a palavra de salvação de Jesus a muitas outras pessoas. E é tão interessante, crianças, que essa história me fez lembrar de uma história que fala das 3 peneiras. E assim eu vou dizer para vocês essa história. Certo dia, um homem se aproximou de um grande sábio, levando consigo uma informação que tinha certeza de que agradaria ao sábio. Quero contar-lhe uma coisa a respeito de um amigo seu. O sábio disse: espere um momento. Antes de você me contar, quero saber se você faz passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Como assim? Vamos peneirar aquilo que você quer nos dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Você não as conhece, preste bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza de que isso que quer me dizer é verdade? Bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Você gostaria que as pessoas falassem a mesma coisa sobre você? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da necessidade. Você realmente precisa contar isso às pessoas? Necessidade? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio: se o que você quer me dizer não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que eu guarde apenas para você. Este é um bom exemplo que nós temos que ter nas nossas vidas. Assim devemos pensar sempre antes de falar, para evitar falar palavras que podem trazer sofrimento, tristeza às outras pessoas. Devemos sempre buscar a presença de Deus a cada momento das nossas vidas, pedir direcionamento, sabedoria, se é isso mesmo que nós podemos dizer. Olha, estou com muita saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam em casa lendo a Bíblia, junto com a sua família, né? Com o papai, com a mamãe. E que brevemente estaremos na igreja, novamente estudando junto a palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês e um beijo enorme.